Uma das imagens mais chocantes que circularam nas redes sociais após a mega operação no Rio de Janeiro não saiu da cabeça de ninguém. Um corpo sem cabeça, encontrado na comunidade enquanto a cabeça estava pendurada em uma árvore. O nome dele era Iago. Ele tinha apenas 20 e poucos anos, e o que aconteceu com ele se tornou o centro de uma das maiores controvérsias envolvendo a polícia, o crime organizado e a verdade que ninguém quer contar. Hoje vamos revelar informações exclusivas do laudo pericial que podem mudar tudo o que você pensava sobre esse caso. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que você acha desse caso. Era um jovem ou um bandido? E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos sobre os maiores casos criminais do Brasil, considere se inscrever no canal e não esqueça de clicar no gostei. Em uma quinta-feira que amanheceu tensa, o Rio de Janeiro foi palco de uma das maiores operações policiais da história recente. Helicópteros sobrevoavam comunidades, viaturas bloqueavam acessos e o barulho de tiros ecoava pelas vielas estreitas. A operação tinha como objetivo desarticular células do tráfico e prender lideranças do crime organizado. Ao final do dia, o saldo foi impressionante: 113 pessoas presas, corpos espalhados pela Serra da Misericórdia e uma comunidade inteira em estado de choque. Mas entre todos os corpos encontrados, um chamou a atenção de forma macabra. Era o corpo de Iago, um jovem que atuava na linha de frente do Comando Vermelho. Seu corpo foi encontrado sem a cabeça. E a cabeça, pendurada em uma árvore próxima, como se fosse um aviso, um recado brutal deixado para quem ousasse atravessar o caminho errado. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais, gerando revolta, medo e uma pergunta que ninguém conseguia responder: quem fez isso? Inicialmente, muitos acusaram a polícia. Afinal, durante operações de alta intensidade, já houve relatos de excessos, de abusos, de crimes cometidos sob o pretexto da lei. A própria família de Iago, em entrevistas emocionadas, afirmou que ele não tinha marcas de tiro, que ele teria sido executado de forma brutal pelos agentes. A narrativa se espalhou: mais uma vítima da violência policial, mais um jovem negro da periferia morto sem direito à defesa. Mas ontem, informações exclusivas vieram à tona. Um laudo pericial detalhado, realizado no corpo de Iago, revelou uma verdade muito mais complexa e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. O laudo confirmou que Iago foi atingido por um tiro de fuzil na região inferior do abdômen. O projétil entrou por baixo e saiu pelas costas, atravessando órgãos vitais e causando uma hemorragia interna massiva. Para um homem da altura de Iago, 1,67 m, um ferimento desse tipo seria fatal em no máximo 5 minutos. 5 minutos entre a vida e a morte. 5 minutos de agonia, de dor, de desespero. Mas aqui vem a parte que congela o sangue. Quando os peritos analisaram o corpo, descobriram que no momento em que a cabeça de Iago foi arrancada, ainda havia circulação sanguínea no corpo dele. Isso significa que ele ainda estava vivo, ou, no mínimo, acabara de falecer poucos instantes antes. A decapitação não foi feita em um corpo já frio, já morto há horas. Foi feita em um corpo que ainda lutava pela vida. Segundo os peritos, a cabeça foi arrancada com o auxílio de um facão. Não foi um golpe rápido, limpo. Foi um ato violento, calculado, executado em meio ao caos de um tiroteio. E aconteceu em, no máximo, 5 minutos após Iago ter sido baleado. 5 minutos. Pense nisso. 5 minutos é o tempo que você leva para tomar um café, para responder uma mensagem, para atravessar uma rua. E foi nesse intervalo minúsculo que alguém decidiu cortar a cabeça de um homem agonizante. A pergunta que fica é: quem fez isso? A polícia, como muitos acusaram, ou os próprios companheiros de Iago, membros do Comando Vermelho que estavam ao lado dele no momento do confronto? As fontes policiais que tiveram acesso ao laudo são categóricas. A polícia não pode ter cometido esse ato, e a explicação deles é lógica, mas também brutal. Iago estava na linha de frente da guerra, no meio do fogo cruzado entre policiais e traficantes.
Quando ele foi atingido pelo tiro, ele provavelmente estava cercado por policiais, sim, mas também cercado por seus companheiros do tráfico. Para que alguém conseguisse decapitar Iago em apenas 5 minutos após ele ter sido baleado, essa pessoa precisaria estar muito próxima dele, com acesso imediato ao corpo e com a intenção clara de cometer esse ato. A teoria da polícia é perturbadora. Foram os próprios traficantes que cortaram a cabeça de Iago. E por quê? Para criar uma narrativa, para alimentar a revolta popular contra a polícia, para transformar Iago em mártir e a operação em massacre. Afinal, a imagem de um jovem decapitado é muito mais poderosa do que a imagem de um traficante morto em confronto. É uma imagem que choca, que revolta, que mobiliza. O secretário de Segurança Pública, em coletiva de imprensa na sexta-feira seguinte, afirmou que tudo seria investigado, que a polícia provaria sua inocência, que não houve crime de vilipêndio de cadáver por parte dos agentes. Mas até agora, as respostas definitivas não vieram. O que temos são teorias, laudos, versões que se contradizem. E no meio de tudo isso está Iago, um jovem que escolheu o caminho do crime, que atuava na linha de frente de uma das facções mais perigosas do país, mas que também era filho, irmão, amigo. Um jovem que, independentemente das escolhas que fez, não merecia ter sua morte transformada em espetáculo, em arma de propaganda, em peça de um jogo político e criminal muito maior do que ele. Essa história nos lembra que a verdade, muitas vezes, é mais complexa do que parece, que por trás de cada manchete, de cada imagem chocante, existem camadas de interesses, de mentiras, de manipulações, e que no final quem mais sofre são as famílias, as comunidades, os jovens que crescem em meio à guerra e não têm escolha se não escolher um lado. Se essa história te impactou, compartilhe, comente o que você pensa. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos sobre os maiores casos criminais do Brasil, considere se inscrever no canal e não esqueça de clicar no gostei. Clique no primeiro comentário fixado para conferir outros vídeos bastante interessantes sobre a atualidade do mundo criminal.